A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez nós adentramos, aleluia, aí na sua presença, na presença de Deus, e queremos desde já, em nome de Jesus, meu querido amado irmão, está pedindo a você permissão, licença, para também levar a palavra de Deus até você. Bom, nós vamos para a nona lição da escola bíblica, Nós já estudamos até a oitava, e nós estaremos então aí levando a nona lição da escola bíblica, que tem como título Uma Igreja que se Arrisca. Bom, esta igreja, nós estamos trabalhando nesse terceiro semestre o livro de Atos dos Apóstolos, como estão vendo aqui na revista. Tem como comentarista, eu gosto sempre de citar, o pastor José Gonçalves, e a lição está dividida em 13 lições, A lição da escola bíblica está dividida em 13 lições, louvado seja Deus. E a gente vai entrar então nesta lição aqui, meus queridos, amados irmãos, a lição de número 9, louvado seja Deus. E vamos então aqui pedir a Deus a direção para que Ele nos ajude a transmitir esta lição aí. Você que é aluno da escola bíblica, Você que é professor, nós vamos aqui mediante a graça do Senhor, a ajuda dele, poder transmitir um pouco, daquilo que o Senhor nos dá, aleluia. Louvado seja Deus, É a lição 9, essa lição ela é dada na escola, em muitas congregações no dia de domingo, como eu frisei na aula anterior. E a data aqui desta lição está para o dia 31 de agosto agora de 2025, mas em muitas congregações é dado na quinta-feira ou até mesmo na segunda, na terça. Isso depende de cada congregação, As Assembleias de Deus, algumas delas têm o costume de ministrar aos domingos pela manhã. Em outras demais denominações se ministram às vezes na terça-feira à noite, na quinta-feira à noite. Isso depende muito das denominações, E nem todas trabalham, nem todas as congregações trabalham com as revistinhas da CPAD, que é a revistinha da escola bíblica, Na verdade, ela é muito usada pelos assembleanos, Os batistas, os presbiterianos, eles já têm um outro material da escola bíblica, de acordo com a editora deles, que eles confiam, louvado seja Deus. Bom, mas independente disso, a gente está aqui com essa lição para trazer, ela vai trazer com certeza edificação para a nossa vida, E essa lição vai falar da vida de Estevão, Estevão, que era um diácono, Estevão, que foi o primeiro pregador da palavra, o primeiro mártir, aí do evangelho, o defensor da fé, Louvado seja Deus. O primeiro com quem? Primeiro no sentido de que ele foi o primeiro mártir, irmãos, que pregou ali e as pessoas se opuseram a ele, a liderança ali da época evangélica, Então mataram ele, Mas ele permaneceu firme na fé. Então nós vamos aqui orar, pedir a Deus a sua ajuda, a sua direção, para que a gente possa, pela misericórdia de Deus, aí trazer alguma coisa para os irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos desde já pedir que a Tua presença ela seja real aqui, que não seja eu a falar, Senhor, mas o Teu Espírito Santo a ministrar este ensino a cada irmão e irmã, ou a cada simpatizante da Tua palavra, Senhor. Vem falar ao povo, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoa cada irmão neste momento, abençoa cada pessoa que vai ouvir
este ensino em nome de Jesus, que sirva de edificação, de crescimento espiritual para a vida do nosso amado irmão. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Então vamos aí, louvado seja Deus, ao estudo. Bom, aqui o tema dessa lição 9, né, é uma igreja que se arrisca. Ela tem como texto áureo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55, diz assim a palavra de Deus: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos 7:55. Verdade prática: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Glória a Deus. Bom, meus queridos, aqui a gente tem, né? Eu esqueci de falar. A gente tem os textos da semana, né? Para ler, para poder ter uma compreensão. Aleluia. Bom, meus queridos, mediante a isso, né? Essa verdade prática, Jesus, meu querido, após ele e assunto ao céu, ele tinha dado aos discípulos, né, uma ordem desses discípulos eles irem, né, e anunciar a palavra de Deus, né, levar a palavra de Deus às demais regiões, aos demais locais. E a gente vai ver isso em Atos dos Apóstolos, né, onde ele vai dizer para os discípulos que após eles receberem poder, eles tinham que ir e testemunhar e levar a palavra do Senhor aos demais lugares. Diz assim, eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz: contudo, recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Deus, ele disse, né, que os discípulos, após receberem o Espírito Santo, eles iriam testemunhar daquilo que Jesus fez, né? Eles iriam anunciar, não só ali em Jerusalém, que era o local que eles estavam, mas eles iriam a outros locais, levando a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor a toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, meu querido, ele nos deu, né, este ide, ele disse para mim, ele disse para você, a gente tem isso aí, né, louvado seja Deus, em Lucas, né, vamos ver aqui Lucas, no verso, aleluia, capítulo 16, se eu me recordo, né, o Senhor Jesus, ele dá, aleluia, aleluia, o Senhor Jesus, ele nos dá uma ordem, né, da gente fazer o ide do Senhor. Louvado seja Deus. Está aqui, aliás, eu peço perdão aos irmãos em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, ele nos dá esta ordenança da gente estar aí levando a palavra do Senhor a todas as pessoas, né? Ele nos dá esta ordem, meu querido, aleluia, de nós fazermos o ide dele. Está em Marcos 16, no capítulo 16, no verso, tem o verso 14 até o 20, né? Ele vai falar sobre este ide, mas aqui eu vou ler aqui o que está escrito. Eu vou ler todo esse verso do capítulo 16, 14 e coisa de Marcos aqui. Diz assim: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando, repreendeu-lhes a falta de fé e endureza do coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto, pois depois de ressurreto. Ele ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, aquele que não crê será condenado. Amém? Até aqui, meus queridos. Então, veja que o Senhor aqui, ele após aparecer aqui em Marcos, né,
16, ele aparece ali aos discípulos depois de ressuscitar. Ele dá uma ordem, né? Porque eles estavam ali acomodados, irmãos, trancafiados, né? Em um cenáculo, com medo da situação, e eles então ficaram ali. Mas Jesus tinha dito para eles, né? Fazerem o ide, pregar a palavra, anunciar o evangelho, né? A toda a criatura, né? A todos aqueles que realmente tinham que receber a palavra de Deus, né? Para que o evangelho se expandisse e outras pessoas viessem, aleluia, a serem salvas, né? Através da pregação do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também a gente tem, aleluia, em Mateus, né? Esta mesma ordenância, né? Jesus, ele vai mandar os discípulos dele, né? Aí em Mateus 28, aleluia, 28 e 19 diz assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, veja que o ide, o pregar, é uma ordenança do Senhor deixou para a sua igreja. Então, isso quer dizer que pesa sobre mim e sobre você esta responsabilidade da gente anunciar o ide do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E em Atos dos Apóstolos, né, eles então vão receber esta promessa, né, do Espírito Santo na vida de cada um deles, né? Eles estavam ali no cenáculo, em Atos dos Apóstolos, reunidos, né? E diz que no capítulo 2, eu gostaria de também ler com os irmãos aqui, né? Porque eles estavam ali reunidos, né? Porque havia uma promessa deles receberem o poder do alto, né? E irem levar o evangelho a Samaria, a Judéia, em todos os confins. Ou seja, eles não deveriam estar ali acomodados em Jerusalém, mas deveriam sair e pregar a palavra de Deus. Veja o que é que diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Diz assim: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuindo entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém, Judéia. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Louvado seja Deus. Até aqui, meus queridos, porque essa parte aqui é tão grande, é só para a gente compreender que em Atos ali tem uma promessa, né? Se a gente voltar para o Velho Testamento, Joel vai falar dessa promessa do derramar do Espírito Santo sobre o povo. Então Jesus vem, ele vai, cumpre tudo aquilo que ele tinha que fazer, é crucificado na cruz, ressuscita ao terceiro dia, aparece, né? E ele então fica 40 dias ali com os discípulos, né? E ele já tinha dito para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles viessem a ser revestidos de poder. E acontece justamente aqui aquilo que Jesus então falou, né? Que eles iriam receber poder, né, do alto, o Espírito Santo, para proclamar o evangelho em todos os lugares ali da época do mundo atual. Aleluia. E a gente viu que isso então, isso se cumpre
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus, aleluia. Porque, meus queridos, a gente vê aqui nessa questão aqui que a gente está lendo na revista, né? Na verdade prática vai falar de a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Ou seja, meu querido, é o Espírito Santo que capacita os filhos de Deus, os servos de Deus, para poder fazer a obra de Deus, para poder suportar as adversidades da vida, né, que nos rodeia todos os dias, os momentos, né, as lutas externas e internas que nós temos, né? Então é o Espírito Santo que nos ajuda a superar, a vencer. É o Espírito Santo quando a gente ora e pede para Ele nos libertar de algum pecado que a gente ainda tenha, né, dentro de nós. A gente vai orando e o Espírito Santo, de acordo com a sinceridade que é em nós, então Ele nos liberta, né, de acordo com o propósito que Ele tem na nossa vida. Louvado seja Deus. Então aqui, o que é que a gente aprende? Que Estevão, aleluia, ele já estava capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, né? Então vamos aqui para a leitura bíblica em classe. Atos 6 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Então subornaram uns homens para lhes dizerem: ouvimos proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele. Arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra esse santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo, Atos 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rasgaram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava ali à direita de Deus. Disse-lhe: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tapando os ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele. E expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, aleluia, esse texto nos relata, né, que Estevão, ele era uma pessoa, aleluia, cheia do Espírito Santo. Ele era um homem que falava com sabedoria, né, a sabedoria de Deus. Ele era um homem, um apóstolo, que era usado, né,
nos dons espirituais, ele realizava ali grandes sinais, né? Grandes prodígios, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, acredito eu, né? Que fazia ali, pessoas eram curadas, libertas dos espíritos imundos, pessoas ali então aceitavam a Cristo quando Estevão falava, aleluia. Mas diz a palavra aqui, né? Nesta película aqui do capítulo 6 aqui, nós temos duas películas, né? O Atos 6 e Atos 7, que alguns ali, né? Alguns homens que começaram a ouvir, alguns líderes, né? Eles se levantaram, né? Se opuseram contra Estevão, que pregava a palavra de Deus, de maneira que esses homens inventaram, né, calúnia, dizendo que ele estava falando, blasfemando contra o templo, contra a lei, né, contra Moisés. E aí pegaram Estevão e levaram Estevão ali adiante do Sinédrio, né? E ele então ali teve que dar razão, falar daquilo que ele estava falando, né? Que era fé, que era ensinamento que Jesus passou para ele. Ele utiliza ali, começa a falar utilizando o Velho Testamento, né? Dizendo para que aquelas pessoas ali que Jesus Cristo era o Messias, né? E que eles eram pessoas de coração endurecido e que eles não quiseram ouvir. Louvado seja Deus. E esses homens então argumentaram, levantaram falsa calúnia contra Estevão e levaram Estevão. Estevão foi apedrejado, mas Estevão, a gente vê que ele se manteve fiel à palavra, fiel a Deus. Em nenhum momento Estevão ele recuou, mas foi fiel àquilo que o Senhor lhe entregou, né? Ele verdadeiramente venceu, aleluia. Embora tenha morrido, né? Estevão é o primeiro mártir da igreja. Estevão, ele era um diácono, né? A gente vai agora entender isso. Estevão, há uma pequena discussão, né? Assim, ser um pequeno contratempo entre a igreja, ali no meio da igreja, porque alguns irmãos estavam servindo à mesa e estavam beneficiando outros irmãos e outros não, né? E aí houve uma pequena discussão e diz a palavra que houve necessidade da escolha de diáconos, né? Quem iria ficar responsável pela palavra e outros que iriam ficar responsável ali pela o servir à mesa, que eram os diáconos. E Estevão foi um desses, né? Que foi ali escolhido para o serviço diaconal, do servir. Mas Estevão também, ele é um daqueles que tinham o dom, né? Para pregar, para anunciar a palavra de Deus. E ele então vai fazer isso, ele é levado, né? Ele é impulsionado a pregar a palavra de Deus. Tamanha é ali a incredulidade daquele povo da época. Então Estevão, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a falar da palavra de Deus, a levar a palavra de Deus. A gente vê que Estevão tinha algumas características, né? Essas características diz que Estevão, né? Eu coloquei aqui, Estevão era aqui cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo, né? Cheio de sabedoria, né? Então Estevão era um homem que estava ali qualificado, né, para fazer a obra de Deus. E diz também que Estevão, aleluia, ele falava, né, com autoridade. O texto diz que aqueles homens não puderam ali refutar Estevão, né? Por quê? Porque havia um espírito excelente no Estevão, que usava Estevão, era o Espírito Santo, e esses homens não puderam ali prevalecer, porque havia em Estevão o Espírito Santo. Todo aquele irmão que é capacitado por Deus, o inimigo ele não prevalece, né? Ele não tem argumento sobre a vida daquele que está pregando a palavra de Deus, aleluia, no poder do Espírito Santo, né? Por isso nós temos que pedir a Deus, que Deus
nos capacite. Louvado seja Deus. Estaremos nessa lição falando sobre Estevão, diácono, pregador e apologista pelo Senhor para mudar a história da igreja. Então veja, meu querido, por que apologista? Porque Estevão, ele é apologista, porque ele vai defender a fé, ele vai defender o evangelho, dos falsos ensinamentos que ali se propagava da época. Então Estevão, ele é um dos primeiros apologistas, defendendo a fé. Ele é também um pregador, ele não servia apenas a mesa, mas ele é um pregador. Aleluia, louvado seja Deus. A gente vê também, meu querido irmão, louvado seja Deus, antes de Deus levantá-lo, sem como permitir seu martírio, a igreja de Jerusalém estava circunscritas a esta cidade. Ou seja, a igreja, meu querido, antes de Estevão ali se levantar, ela estava apenas ali, circunscrita em Jerusalém. Ela não tinha saído ainda para fora. A gente vê isso em Atos 8, verso 1, veja o que diz Atos 8 e verso 1. Naquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, então a igreja estava ali circunscrita em Jerusalém, antes dessa perseguição. Então eles estavam ali, mas havia uma promessa, lá em Atos 1:8, de que eles tinham que levar o evangelho a toda criatura, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então isso vai o quê? Se cumprir, Isso vai se cumprir. A igreja, meu querido, ela negligenciava, a seguinte ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Para ir e fazer o quê? Dar testemunho, Porém, quando o Espírito Santo desce sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até, aos confins da terra. Atos 1:8, ou seja, a igreja estava negligenciando esse ide do Senhor, estavam ali em Jerusalém, mas agora, isso começa a se cumprir, louvado seja Deus. Após o aparecimento, especialmente o desaparecimento de Estevão, o evangelho passou a ser o quê? Proclamado por toda parte ali. Veja, isso a gente vai ver de Atos 1 até Atos 28:31. A gente vê que a igreja, então, ela é o quê? Ela começa a proclamar ali por toda parte o evangelho, a testemunhar de Cristo. Estevão é o exemplo, É o exemplo da igreja, o modelo. Estevão é um exemplo, porém, há outros, irmãos. Estevão é um exemplo de modelo da igreja, fiel, verdadeira, que prega a palavra, mas existem outros que foram fiéis também, como Estevão, Paulo foi fiel, Pedro foi fiel e tantos outros irmãos e ali daquela época foram fiéis ao ide do Senhor. Aleluia. Estevão é o quê? Ele é o precursor, Ele é o pioneiro, ele é o primeiro. Aleluia, o primeiro que pregador, o primeiro, aleluia, a levar a palavra de Deus. Ele é o primeiro mártir, foi morto, foi o primeiro a ser morto pela palavra de Deus. Estevão foi o primeiro diácono, Veja o que diz Atos 6, vamos lá para Atos 6, 1 ao 7. Atos 6, 1 ao 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenitas contestaram contra os judeus e
de fala hebraico-aramaico, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos, né? Então os 12 se reuniram, todos os discípulos, e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Porquanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio do espírito de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Timou, Parmenas, Nicolau e um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Aleluia! E apresentando diante dos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém, inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja que houve ali, devido a uma desavença, né, da questão do servir, porque algumas irmãs estavam se beneficiando mais do que as outras, né? Então foi necessário ali escolher 7 pessoas, né? Houve uma lista ali para que essas pessoas viessem a servir como diácono, né? As mesas, e os demais apóstolos, eles iriam pregar. Só que Estevão, ele foi usado como pregador. Estevão, ele pregou, aleluia, a palavra de Deus, né? Além de ser diácono, ele também pregou a palavra de Deus. Somente seu nome recebe menção honrosa. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, veja que para servir também, meu querido, existem algumas qualificações, né, na obra de Deus para determinadas funções. Em relação a isso, não basta apenas ser cheio do Espírito Santo, ter fé, mas existem outras qualificações que um diácono, um presbítero, um pastor, né, um evangelista, um missionário tem que ter, né? Ser fiel à sua família, isso inclui a esposa, né? Ser um homem ilibado, honesto, enfim, ter um caráter ilibado, irmão, de acordo com a palavra de Deus. Estevão era um homem desse, né? Aleluia. E ele foi então ali, estava ali na lista dos 7 como diácono para servir, mas ele também servia ali, pregava a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Também foi o primeiro diácono a pregar, como eu estou falando, o evangelho ao grande público, né? E defendê-lo diante dos seus opositores, né? Diante daqueles que vinham, meu irmão, o que mais aparece na vida do crente são os opositores, né? E principalmente nos dias atuais, neste mundo pós-moderno no qual nós vivemos, num mundo relativista, onde as pessoas são muito relativas, muitos não querem ouvir a palavra de Deus, muitos não querem, e a gente tem que saber respeitar a opinião das pessoas, né? Eu sempre friso para minha esposa, né? Eu sou daquela pessoa, meu querido, quando eu saio para evangelizar, eu evangelizo, e eu vejo um grupo de pessoas ali, eu pergunto se eles querem ouvir a palavra de Deus ali um tempinho, meia hora, 1 hora, e se eles então aceitarem ouvir, eu falo. Porém, se eles não aceitarem, meu querido, então eu agradeço ali por ele ter dado, deixado ali aceitar, né? E bato a poeira dos meus pés e saio. Não ofendo, não digo que vai para o inferno, porque isso não cabe a mim. Me cabe apenas pregar a palavra de Deus. E quando deixa, a gente prega, a gente leva a palavra de Deus, mostrando que é necessário aceitar a Cristo, que Jesus Cristo é o único Salvador, que só através dele o homem pode se achegar a Deus, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. É isso que nós temos que fazer. E assim que o Espírito Santo às vezes me usa, louvado seja Deus. Então Estevão, ele foi o quê? O primeiro diácono, o primeiro pregador, né? Ele pregou ali, se levantou opositores, mas ele continuou na fé. Ele também foi o primeiro diácono a pregar, estou falando, né? Estevão foi designado para a pregação do evangelho e sim, para servir as mesas, a fim de que
os apóstolos pudessem perseverar na oração e no ministério da palavra. Então, veja, Estevão é escolhido como diácono, mas ele também pregava. Para que também pregava? E ele foi escolhido para ser diácono porque alguns, os irmãos apóstolos tinham que estar perseverando na oração, na palavra, como diz em Atos 6, verso 4, Porque a obra não pode parar, meu querido. Então, cada um de nós tem a sua responsabilidade no serviço da obra de Deus. Alguns pregam, alguns estão ali pregando nos púlpitos, nas ruas. Isso não quer dizer que o diácono ele está ali apenas para servir água, para limpar a cadeira, para lavar banheiro, para fazer outras coisas. Não, o diácono ele também pode pregar, o diácono ele também, se for designado, ele também pode ensinar, se assim o Senhor o escolher, porque a obra, irmão, é de Deus, não é do homem. O homem está apenas ali, porque Deus coloca as pessoas, sabe quem coloca. Penso eu que aqueles que estão à frente da obra são homens escolhidos pelo Espírito Santo. Se não for, meu querido irmão, a obra não anda. Quando o Espírito Santo não está à frente, meu querido, a obra ela fica emperrada, começa a haver muito desmantelo, começa a haver muitas coisas erradas dentro da congregação. Por quê? Porque não é o Espírito Santo que está à frente. Muitas das vezes, muitas lideranças que existem aí hoje não são postas pelo Espírito Santo. Alguns que estão ali, infelizmente, são homens que estão ali porque eles dão um dízimo alto, porque eles têm uma certa reputação diante da sociedade, Mas não é o Espírito Santo, às vezes, que levanta e escolhe aquele homem. Eu tenho um estudo falando sobre isso também, da escolha das pessoas para o ministério da obra de Deus. Amém? Se você tiver interesse, procure aí, certo, no canal, que eu tenho um estudo falando sobre isso. Aleluia. No entanto, desde o início da igreja, prevaleceu-se a regra mencionada em 1 Timóteo 3,13. O que diz a 1 Timóteo 3,13? 1 Timóteo 3,13. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e de muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, quando você serve, ao diaconato, você vai alcançar uma posição de intrepidez, E Deus então reconhece isso em Estevão, dar a ele intrepidez, ousadia para ele pregar, para ele falar, Louvado seja Deus. Ele não é impedido, de maneira nenhuma. Se levanta uma porta e diz: olha, Estevão, não, seu negócio é só ali servir a mesa. Não, irmão, era o Espírito Santo que estava no controle da obra ali na igreja primitiva. Os que serviam, os que servem bem como diácono, adquirirão, para si uma boa posição e muita confiança na fé que lhe há em Cristo Jesus. É o que a gente leu, Estou repetindo. Dos 7 diáconos designados como administradores da obra, o assistencial da igreja, em Jerusalém, todos, menos 2 deles, todos os 7, irmão, menos 2 deles, que foi Estevão e Filipe, eles tiveram uma certa ali oportunidade para pregar, aleluia, a obra do Senhor. Eles foram os 2 pregadores, se tornaram 2 pregadores, Estevão e Filipe. Filipe vai ali, então, ele é enviado pelo Espírito Santo para pregar para aquele homem que estava ali na charrete, eu não me recordo o nome, mas ele é enviado pelo Espírito Santo a anunciar ali, porque aquele homem ali, aquele homem que estava guiando a charrete, ele tem a escritura na mão, mas ele não compreendia ali o que estava lendo, estava até em Isaías, e Filipe, então, usado por Deus,
explica para ele, e aquele homem ali, né, da Etiópia, após ele ler e compreender o que Filipe falava, ele resolve ser batizado, né? Ele crê nas Escrituras, ele crê em Jesus e ele então se batiza. Louvado seja Deus. Aleluia. A primazia entre estes foi outorgada a Estevão, cuja defesa apologética da nova crença, né, nas sinagogas estrangeiras em Jerusalém ressoou de um conflito direto com os seus líderes judeus. Ou seja, a gente vê que Estevão ele vai ter um conflito direto ali com os líderes judeus que não aceitaram, né? Estevão é apologista porque ele é o primeiro apologista porque ele vai defender, né? Ele vai defender a sua fé. Ele é martirizado, ele é morto, né? Estevão vai pregar, vai falar ali da sua razão, da sua fé. E Estevão ele vai ser também assassinado, meu querido, né? Por conta da sua fé. Veja aqui o que diz Fox na página 2, né? Um comentarista, ele diz: Estevão, primeiro apologista, né? Foi morto, foi um mártir, né? Pregou o evangelho aos delatores, né? E assassinos de Cristo, né? Ou seja, ele prega o evangelho aos delatores e os assassinos de Cristo, né? Aquelas pessoas que uma vez mataram, assassinaram Jesus na cruz do Calvário. A fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então veja que quando Estevão estava ali, irmãos, aquelas pessoas se enfureceram, né? Como diz o próprio Evangelho, arrastaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram, né? Diz que muitos deles taparam os ouvidos, rangeram os dentes, eles não quiseram ouvir, tamanha era o ódio, a fúria que eles tiveram ao ouvir Estevão falando das coisas de Deus. Ele morreu por defender a fé cristã em Cristo, com graça de Deus e sabedoria, a ponto de emudecer grandes argumentadores do judaísmo, como o primeiro a Paulo, né? Ou seja, ali ele vai estar ali defendendo a fé, né? Daqueles homens que estavam ali argumentando com ele e eram homens do judaísmo, e entre eles estava quem? Paulo. Então estava ali Estevão, né? Argumentando diante dessas pessoas. E agora, meu querido, eu gostaria de trazer aqui uma pequena observação sobre o termo, né, apologia, né? O termo apologia no Novo Testamento, com o sentido de defesa, aparece pela primeira vez em Atos, capítulo 22, verso 1, conforme o verso 20, capítulo 25, 16, e também 1 Coríntios 9, 3, 2 Coríntios 7, 11, Filipenses 1, 7 e 2 Timóteo 4, 16. Há duas passagens neotestamentárias que se referem especificamente à defesa do Evangelho. Filipenses 1, 16 e 1 Pedro 3, 15. Aqui o verbo responder é tradução da apologia com o sentido de apresentar uma defesa. Na outra, a referência a Paulo assevera fui posto para a defesa do Evangelho. O termo apologética, embora este derivado do grego apologia, tenha surgido somente no século XVIII, no meio
de teólogos, né, de teologia, a prática apologética cristã já vigorava desde o primeiro século, né, depois de Cristo. Ela fora praticada por Estevão e Paulo, por exemplo, antes da era dos chamados pais apologistas, né, do segundo século. Na verdade, o que surgiu depois desses defensores da fé do tempo da igreja primitiva no século I foi uma apologética cristã aprimorada, mais sofisticada, né? Louvado seja Deus. Então a gente vê aí essa questão da fé, né? Que essa questão da apologística, né? Que Estevão, ele era um apologista, né? Um defensor da fé. Todo aquele que defende a fé, meu querido, ele é um apologista, né? Quando alguém fala alguma heresia na igreja, então você ali vai refutar, mostrando que aquele pensamento, que aquilo ali está errado, não está de acordo, alinhado com a palavra de Deus, então você está defendendo o evangelho. Não que Deus precise de mim ou de você para defender, né? Mas você ali está sendo um defensor da palavra de Deus e Deus se agrada disso. Louvado seja Deus. Então, ele ali vai então Estevão se defender da fé, né? Se defender a sua fé, né? Defender a razão da sua fé, o que ele acreditava. Ele usa o Velho Testamento como base, pregando para aquelas pessoas, né? E ele é fiel até a morte, né? Estevão, ele é fiel até a morte. Louvado seja Deus. Veja, Estevão, cujo nome, né? Qual o significado do nome de Estevão, né? Estevão, cujo nome significa coroa, do grego Estéfanos, em Mateus 27, 29, Apocalipse 4, verso 4 ao 10, né? Não se limitou a cuidar só das viúvas, né? Ou seja, ele não se acomodou ali só em cuidar somente das viúvas, dos órfãos, né? Conforme em Atos 6, 1 e 2, né? Antes, dominado pelo Espírito, cheio de graça e de poder, bem como fé e sabedoria, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, ele não se acomodou, ele estava ali cheio do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo usava ele para poder pregar, para poder fazer grandes sinais e maravilha, prodígio no meio do povo. Pessoas se convertiam, né? Acredito eu, em nome de Jesus Cristo. Por isso receberá a sua coroa naquele grande dia. Apocalipse 2:10, né? 2 Timóteo 4 ao 7, né? Vai falar sobre essa coroa, né? Vamos ver o que é que diz então 2 Timóteo, aleluia, 2 Timóteo 4, verso 4, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Aleluia. E diz mais, né? Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, né? Ele foi fiel até a morte. E o que significa, meu querido, combati o bom combate? Refere-se à batalha espiritual que Paulo enfrentou ao pregar o Evangelho de Cristo, lutando contra o mal, os falsos ensinamentos e as dificuldades impostas pelo mundo. É lutar para manter a fé verdadeira. É o testemunho de Jesus em meio às perseguições e às adversidades da vida. Isso que é combater o bom combate. Mas o que é acabei a carreira? Acabei a carreira utiliza-se da metáfora de uma corrida para descrever
o término de sua vida e ministério. Ele faz uma metáfora aqui de correr, né? O corredor, aquela pessoa que corre para obter o que? Uma coroa, né? Dessa terra, um prêmio, mas ele aqui corre, né? Essa corrida, acabei a carreira, né? Ou seja, a sua vida e o seu ministério, ele foi fiel, né? Enquanto estava aqui avançando, correndo, pregando a palavra de Deus. Ele completou o curso de sua jornada, cumprindo o propósito que Deus lhe deu, né? De pregar o evangelho e levar a mensagem de Jesus a todos. Guardei a fé, né? Significa que ele se manteve fiel, né? E confissão de sua fé até o final da sua vida. Ele não se envergonhou do evangelho e permaneceu firme em sua confiança em Deus, demonstrando que a fé o sustentou até o último momento. Então, essas, meus queridos, são as qualidades de Estevão, como filho, como servo de Deus, né? É o que essa lição, ela tenta nos passar, né? Da gente combater o bom combate, né? Ser como Estevão foi, né? Fiel até o fim, até a nossa jornada, né? Louvado seja Deus. E aqui essa revista, né, ela vai é isso que ela está nos trazendo, né? Nos mostrando que esteve ali diante desses opositores, né? Ele não temeu, né? Mas ele foi fiel até o fim. Ele enfrentou esses opositores, ele defendeu a sua fé. Essas pessoas, né, esses judeus helenistas, né, que eram pessoas da diáspora, que estavam ali fora, né, que tinham outros costumes, né, que tinham outras culturas, né? Então eles estavam ali e vieram para tentar ali atrapalhar a obra de Deus. Eles vieram com falsas narrativas, ou seja, vieram com inverdades, com mentiras, né? É isso que a gente vê no dia de hoje, falsas narrativas sendo espalhadas pelas redes sociais, né? E nós, como servos de Deus, temos que pregar a verdade, meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham se converter ao Evangelho do Senhor. Estevão, ele defende a sua fé, né? Ele não se atemoriza diante das adversidades. Por quê? Porque ele está guiado ali pelo Espírito Santo. Ele tinha um propósito, né, de levar a palavra de Deus, de pregar a verdade, né? Ele não se deixou endurecer, né, ali, se temer pelas pessoas. Mas a gente também aprende, meu querido, que existe corações endurecidos. Veja que ali naquela época as pessoas estavam com o coração trancado para a palavra de Deus, com o coração endurecido. E nos dias de hoje não é diferente. A gente vai encontrar muitas pessoas, meu querido, com o coração endurecido para a palavra de Deus. Pessoas que com a mente fechada, porque elas não querem ter uma mudança de mente, elas não querem ter uma mudança de comportamento, elas querem permanecer no erro, no pecado, né? Então nós que aceitamos a Cristo, nós sabemos que o pecado ele nos separa de Deus, nos torna mortos espirituais. Então nós queremos sempre buscar o que? A renovação da nossa mente, como? Em Cristo, através da meditação da palavra, da leitura, do estudo, a gente vai tendo uma mente renovada, né? A gente vai sendo transformado, moldado dia após dia, nosso caráter, nosso ser. Deus vai nos limpando, né? Deus vai tirando os carrapichos, tudo aquilo que impede da gente ter uma vida de comunhão com Deus, né? Deus vai tirando da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo. A gente apenas tem que estar orando, pedindo a Deus misericórdia, reconhecendo a nossa limitação, a nossa falta de capacidade de podermos nos santificar, porque nós somos santificados pela palavra e pela oração, meu amigo. E aí a gente vai buscando, vai pedindo a Deus o quebrantamento do nosso coração, vai pedindo: Senhor, esmiuça o meu coração, dá-me um coração de carne, tira esse coração
endurecido. Quantas pessoas, meu querido, nos dias atuais estão com o coração endurecido para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Quantos estão aí, meu querido, rangindo os dentes quando alguém fala das coisas de Deus, se aborrece porque o irmão prega, a irmã, porque a pessoa prega na praça, as pessoas acham ruim, porque elas querem que essas pessoas continuem na ignorância, continuem perdidas, né? Muitas pessoas ficam furiosas, irmão. E quem não gosta, irmão, de ver as vidas sendo salvas, é o diabo. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, né? Ele não se alegra quando a palavra de Deus é pregada, porque ele sabe que quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo vai agir. Ou seja, por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que pregar, nós temos que ser como Estevão, meu querido, não podemos nos intimidar. Eu sei que vem as perseguições, vem, aleluia, vai se levantar opositores, mas nós temos que ser firmes na palavra, fiel à palavra de Deus. Eu não falo aqui, irmão, de você ficar pregando mentira, levando as pessoas a uma falsa emoção, levando as pessoas a uma falsa profecia, não. Eu falo do evangelho genuíno, do evangelho que liberta, do evangelho que transforma, do evangelho que traz mudança de pensamento, de comportamento, porque quando nós pregamos, meu querido, o verdadeiro evangelho, ele vai transformar vidas. Ele não pode não haver uma transformação em massa, mas vai haver uma transformação de vidas ali, de acordo com o propósito que Deus tem na vida daquelas pessoas. E nós temos que ser, então, como Estevão, temos que seguir o exemplo de Estevão, meu querido. Não podemos nos acomodar, não podemos ficar em Jerusalém, temos que sair, meu querido, de dentro das quatro paredes. A igreja ali, as pessoas confundem igreja com um local ali, com aquele estabelecimento ali, que estão ali cultuando e acham que a igreja é aquilo, a igreja é você, a igreja sou eu, e nós juntos formamos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e Deus nos dá uma ordem a gente sair fora das quatro paredes e pregar o evangelho na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país, em outros locais. Você pode pregar falando, você pode pregar com a sua vida, ou seja, com um bom testemunho. É isso que falta hoje, irmão. O bom testemunho de um filho e de uma mulher de Deus. Perfeito nós não somos. Nós temos que ser sinceros, irmão, com Deus, porque Deus ele conhece a minha e a sua falha. E nós temos que dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, me liberta. E Deus vai libertar. Isso depende de cada um de nós, do nosso querer e do querer de Deus também, meu querido. Eu acredito que Deus é o mais interessado em libertar as vidas, né? Do pecado, da escravidão do pecado, daquilo que impede da pessoa ter uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Estevão não se acomodou. Ele não deixou ali, ele não vou pregar, não vou ficar calado, não. Estevão, meu irmão, ele foi ali e defendeu a fé. Ele foi pregar porque havia nele o Espírito Santo. Ele desejava que aquelas pessoas conhecessem a verdade e fossem libertas. Tem muitas pessoas ainda que Jesus quer salvar. Tem muitas pessoas ainda que Jesus quer trazer o esclarecimento da verdade e que são enganadas aí pelas mídias sociais, pelo mundo, pelas pessoas. O mundo hoje está conturbado. É violência demais, meu querido. É o pai matando o filho matando o pai. É a inveja, é o ciúme. A mulher do cara hoje não pode, às vezes, uma conversa, às vezes no celular, uma mensagem. O cara lá, o marido, já acha que o outro está pensando em ter alguma coisa com a mulher dele e vai ali tentar tirar a vida da pessoa. O inimigo, ele trabalha na mente. E a gente, irmão, tem que procurar resolver as coisas na paz, não na violência, porque às vezes a gente acaba destruindo a vida do outro e a nossa vida. E muitas pessoas, por não terem a Deus, irmão, estão agindo aí dissolutamente, sem pensar, não reflete nas consequências, né? Mas nós temos que pregar, irmão. Não podemos aqui nos intimidar. Jesus, ele diz para mim e para você: não temeis aquele que mata o corpo,
Mas antes temei aquele que tem poder para matar tanto o corpo como a alma. Um dia nós vamos morrer. Essa matéria, este corpo vai se indo, vai envelhecendo, vem as doenças, as fraquezas, e essa matéria, este corpo vai para a sepultura. Ou até mesmo devido a tamanha violência nesse mundo, nós podemos hoje, você sai, não sabe se volta, mas a certeza de que o nosso espírito vai para Deus e vai estar com Deus no paraíso, esperando o momento do julgamento, né? Das obras que nós realizamos nesta terra. Nós não podemos, irmãos, ficar parado, estagnado. Se você tem aí, meu querido, um celular, um computador, você pode pregar a palavra. Você não pode andar porque tem dificuldade de andar. Pregue a palavra, use as redes sociais para levar a mensagem do Senhor. Você pode andar, você pode evangelizar, saia. Leve a sua Bíblia na mão, vá falar de Jesus para as pessoas nas praças, na cidade. Vai evangelizar quando o seu pastor, o seu líder aí de missões, de evangelismo lhe chamar. Vai evangelizar, você não está fazendo a obra para ele, você está fazendo para Deus. E Deus é quem vai te dar a recompensa, meu querido. Aleluia. Deus, ele foi bom para mim, me deu aqui a oportunidade de ter um celular e hoje eu posso pregar através do celular. Eu criei um canal chamado Comunidade dos Discípulos para poder levar o evangelho às pessoas, porque quando eu caminho hoje demais, eu sinto uma dormência na minha perna devido ao meu problema de hérnia de disco que eu tenho. Então, às vezes eu tenho que parar porque minhas pernas elas ficam dormentes, né? Então, se eu percorrer longas distâncias, eu tenho que parar, senão eu caio. Mas o que é que eu faço? Eu prego a palavra através das redes sociais. Então, nós que uma vez entregamos a vida a Cristo, não podemos parar, meu querido. Temos que levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então, use aí o que Deus tem te dado para você levar a palavra. Se é uma caixa de som que você pode colocar na praça, um microfone, então vá ali, use. Convide os seus irmãos aí, vá pregar a palavra, vá evangelizar. Se é um celular, você não pode andar, você tem dificuldade de estar numa cadeira de roda, crie um canal, vá pregar, dê mensagem pelo WhatsApp, use as redes sociais para levar a mensagem do Senhor. Amém? Pregue com seu testemunho de vida na sua casa, para os seus vizinhos, na sua cidade. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você, meu querido. Que a gente faça a obra dele enquanto há tempo, em nome de Jesus. Porque um dia essa matéria ela vai desfalecer. E não haverá tempo para pregar a mensagem de salvação. Não podemos ficar em Jerusalém. Temos que ir adiante. Temos que ir a Samaria, a Judéia e até os confins do mundo para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê uma semana abençoada. Que Deus lhe dê um mês de agosto abençoado. Que Deus lhe guarde e lhe proteja em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Gilson, o diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.